Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma santa, né? Essa é uma grande santa, tem uma linda história. É impressionante assim como nós tivemos, em especial na Europa, né? Vários santos numa época tão complicada da Europa, e aí eu vou falar isso ao longo do vídeo. Mas essa é uma santa que se destaca, uma santa que várias pessoas já conhecem, uma santa que que teve várias visões assim ao longo da sua vida, né? É uma história bem interessante que eu vou contar para vocês assim que a gente invocar primeiro o Espírito Santo para participar dessa nossa conversa, como fazemos em todos os vídeos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que tudo que seja dito e seja feito aqui seja para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós consigamos, pela intercessão de Nossa Senhora, tocar o coração das pessoas para que o interesse pelos santos da igreja, para que seja desmistificado essa história de que somos adoradores de santos, né? Que isso caia por terra e que as pessoas possam compreender que os santos são para nós intercessores e exemplos, não é? Que nós não adoramos os santos e muito menos invocamos os santos aqui. Nós pedimos que eles roguem por nós, que a nossa intercessão se junte a deles, eles que já estão lá no céu, nós que estamos aqui querendo a santidade para poder ir para o céu, né? Em comunhão as nossas orações podem agradar a Deus, aquecer o coração de Deus. É isso que nós esperamos, que nossa vida seja agradável aos olhos de Deus. Bom, vamos à santa de hoje, não é? A santa de hoje, ela nasceu no dia 25 de março de 1347, lá na Itália. Não vou dizer a cidade, senão fica muito fácil, falo no final, se eu me lembrar, porque eu tenho esquecido algumas coisas, né, que eu tenho prometido aqui no vídeo e não faço depois. Peço perdão para vocês. Mas é que um vídeo por dia, vocês veem que eu não edito, eu simplesmente gravo e posto. O máximo que eu faço às vezes é cortar alguns pedacinhos, porque a ideia não é se tornar um profissional, um youtuber, nada disso. A ideia é contar uma história para vocês do santo, é ver se vocês conseguem descobrir que santo é ou não e despertar em vocês o interesse por conhecer os santos. Então vamos lá. Nasceu de uma família muito pobre. Eu vou dar um exemplo para vocês de um problema que tinha nessa família. Vamos colocar como problema? Na verdade não era um problema. Eu imagino como era o Natal nessa casa. Na minha família, né, sou eu, meu irmão e mais 3 irmãs. Então somos em 5. Na família da minha esposa, eles são em 13 irmãos, né? Então 13 mais 5, 19. Se juntar as duas famílias, seriam 19 filhos em volta de uma mesa, né? A família dessa santa teve 25 filhos. Inclusive essa santa, ela tinha uma irmã gêmea. E imagina, 25 filhos. Então eles não tinham uma condição de riqueza, né? Eles tinham uma situação pobre. Então, até em função disso, e pelo fato dela ser mulher, e nós sabemos como é a sociedade, ela não foi alfabetizada. Então, ela era analfabeta, ela era fraca, franzina, vivia doente, não pôde estudar, né? E tinha que compartilhar tudo com seus 24 irmãos. Então, imagina, né, como era a vida dessa nossa santa de hoje. Mas o que acontece? Com 15 anos de idade, ela decidiu entrar na Ordem Terceira de São Domingos. Ela não era consagrada, ela não era uma religiosa, ela era leigo. O que é o leigo na igreja, né? Às vezes algumas pessoas podem não saber o que significa ser leigo na igreja. O leigo somos todos nós que não somos, que não recebemos a ordem, que não somos padres, né? Não somos diáconos. Todos nós as mulheres que não são freiras, né?
Mas nós que somos batizados na Igreja Católica, todos nós somos leigos, né? Desde que não sejamos os religiosos, não façamos parte, por exemplo, do clero, né? Somos leigos. Então, ela era leiga, mas ela servia nessa ordem, mesmo sem ser consagrada, porque ela tinha muita vontade, sim, de servir, né? E é na Ordem Terceira de São Domingos, ou conhecida também como Ordem Dominicana. Quando ela fazia suas orações, ela orava tão profundamente que ela fazia uma oração contemplativa, ela entrava em êxtase, ela conseguia ter visões, né? E só de observar esses momentos, quando ela estava em oração, e esse êxtase que ela tinha, muitas pessoas já eram convertidas, só nesse ato. E quando ela se tornou adulta, mesmo sem ela ser alfabetizada, ela é considerada uma mestra da igreja. Por quê? Porque o que ela fazia? Ela queria orientar as pessoas, né? Mas ela não sabia escrever. Então ela ditava cartas para as pessoas, alguém escrevia essas cartas e essas cartas chegavam aos seus destinos. Eu lembro que nesse momento de pandemia, por exemplo, nós temos utilizado alguns meios eletrônicos, né? Para nós como catequistas, por exemplo, para chegar nos nossos crismandos ou para chegar nos nossos grupos. Nós fazemos parte de uma célula de casais e ou do nosso grupo de oração, nós fazemos parte de um grupo de oração, o SOS, né? Lá da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Nós damos catequese, né? Nossa Senhora do Paraíso. Então, usamos esses meios, mas naquele tempo não existia internet, não existia essa facilidade, então ela usava cartas, assim como o próprio apóstolo Paulo fazia, que ele conversava com as comunidades através de cartas. Eram os meios. Estar preso não impedia Paulo de se comunicar com o povo que ele havia catequizado, vamos colocar dessa forma, né? Tem uma frase até do livro do Pequeno Príncipe que eu acho muito bonita, que fala: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então você não pode, por exemplo, levar uma pessoa a conhecer Jesus e depois virar as costas para ela. Então aquilo faz parte da tua vida. E é o que acontece com essa santa. Ela escrevia, porque ela tinha muito a contar, ela tinha muito a fazer, muita inspiração de Deus, mas ela não sabia escrever, né? E o que ela fazia nessas cartas? Ela orientava as pessoas, as atitudes das pessoas, conduzindo sempre para a misericórdia e convocando as pessoas para o exercício da caridade, né? Para um esforço de entendimento e paz. Lembrando que o nosso planeta ele não costuma ser muito de paz, né? Sempre alguém está em guerra com alguém está brigando por algum motivo. E ela sempre levava para esse lado da paz, né, e da caridade. E aí aconteceu uma coisa interessante naquela época, né? A nossa santa de hoje, ela viveu um período em que a igreja houve um cisma católico. A igreja católica se dividiu, o que é um cisma, uma divisão. Então, já fazia 70 anos que a sede da igreja, olha que absurdo, a sede da igreja tinha saído de Roma e tinha ido para Avinton, na França. E aí a autoridade da igreja acabava sofrendo uma influência francesa. Então, assim, a França influenciava na autoridade da igreja. Se vocês forem estudar depois, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um período turbulento da igreja católica, que até hoje nós católicos somos atacados por muitas coisas que aconteceram nesses períodos de cisão, nesses períodos em que as pessoas começaram a agir por conta própria e não por inspiração do Espírito Santo, né? E muita gente na igreja achava que seria impossível superar essa diversidade, né? Porque, na verdade, tinha dois papas brigando, imagina, os papas brigando para disputar a Cátedra de São Pedro. Quem era o que deveria estar ali na Cátedra de São Pedro? E o povo, como é que fica nessa história? O povo ficava sofrendo. A nossa santa de hoje, ela não aceitou ficar sofrendo.
ela resolveu tomar uma decisão, ela resolveu agir. E como é que ela ia agir, né? Ela, inspirada por Deus, começou a viajar pela Itália inteira e por outros países, falando, pregando e ditando cartas para os reis. Ela era ousada. Ela mandava carta, ela ditava, as pessoas escreviam e mandava para os reis, né? Para os príncipes, para os governadores, para quem quer que seja. Ela estava buscando apoio para poder unificar de novo a igreja. Ela mandou carta para os cardeais, para os bispos, e no final, o que ela conseguiu? Ela conseguiu que o Papa Urbano VI, que era considerado o verdadeiro Papa, né, o Papa que de fato tinha direito de estar ali na Catedral de São Pedro, que ele voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da igreja. Então vocês podem depois pesquisar sobre esse cisma católico, que é um período complicado, mas é interessante conhecer. O católico tem que conhecer a sua história para a gente poder entender primeiro que a igreja ela é santa e que pecadores somos nós que fazemos parte da igreja e que muitas vezes decidimos agir por conta própria e não por inspiração do Espírito Santo. Toda vez que a gente tenta fazer isso, alguma coisa dá errado. Mas é promessa de Cristo que a igreja prevalece sobre tudo, né? Inclusive sobre o próprio inferno. Então a igreja vai prevalecer, mas ela passa às vezes por turbulências para se transformar. E esse é um exemplo. E a santa de hoje, ela viveu num período que foi o período da peste negra, né? A peste negra na época, se hoje a gente acha que essa pandemia ela é mortal, ela é complicada, a gente está vivendo um período em que está todo mundo com estresse, todo mundo ficando cansado mentalmente, assim, que vai deixar sequelas, né? O povo vai ficar com sequelas quando tudo isso passar. Imagina que na peste negra foi... O pessoal, assim, eu ouvi algumas pessoas dizerem que a doença dizimou, né, a humanidade. O que é dizimar? Dizimar é um décimo, né? Então, assim, em tese, teria morrido 10% da população. Mas existem alguns históricos, algumas coisas escritas que dizem que na verdade não foi dizimado, na verdade foi bem maior foi bem maior a quantidade de mortos nesse período, né, com a peste negra. Foi uma pandemia e foi uma pandemia assim muito grande, maior do que a gente imagina. Há quem diga que foi 1/3 da população, eles dizem dizimada, né, mas foi extinta, morreu 1/3 da população, ou seja, vamos colocar assim, 33% da população mundial morreu com a peste negra. Imagina que se hoje, né, a gente tem 7 milhões, vamos colocar 7 milhões de habitantes, dá mais de 2 milhões aliás, 7 bilhões de habitantes no planeta, dá 2 bilhões e 200 mil mortes. Imagina só, é um absurdo, é mas muita gente que morreu com a peste negra. Se fosse hoje, seria dessa forma. Então, e muita gente não acreditava que seria possível. O que a nossa santa de hoje fez? Ela trabalhou com serenidade e firmeza, né? O que ela fazia? Ela dava a ajuda dela, ela lutava ao lado dos doentes, curando, ou seja, realmente cuidando deles e curando, fazendo o máximo possível, através das ações, que seria, né, cuidando mesmo dos doentes, tal, fazendo o que a medicina da época permitia, né, auxiliando na medicina da época, e orando. Né? Muita gente era convertido, né, e alcançava a cura em função da atuação dessa nossa santa de hoje. Os pagãos da época ficavam perplexos, né, de ver o tanto de cura e conversão que acontecia em função dessa doutora da igreja, que é essa santa que a gente está falando hoje. E mesmo com todas essas turbulências que ela viveu nesse período complicado, ela deixou muitas obras literárias extraordinárias. Obras que foram ditadas por ela, né? Ela não escrevia, como eu já disse anteriormente. E
e são várias, assim, se pega os livros, são vários copistas, vamos colocar assim, várias pessoas que escreveram, porque ela só ditava. Então, essa obra dela é considerada de grande valor histórico e espiritual, místico e religioso. Inclusive, um dos livros importantes dela chama-se Diálogos sobre a Divina Providência. E essa obra, ela continua até hoje atual, e as pessoas leem e estudam essa obra, né? E vários teólogos na época dessa santa viajavam de longe para poder ouvir as pregações e meditações dessa santa, porque tinha muita sabedoria, profundidade e teologia e poder da palavra, assim, era impressionante como uma pessoa analfabeta, né? Ou seja, que não conseguia ler. Então, de onde vinha tanta sabedoria, não é? Ela tinha. E não é assim, assistindo vídeo do YouTube, não tinha, né? Essa fonte. Hoje você quer saber sobre qualquer assunto. Eu, por exemplo, antes de fazer esse vídeo, o que eu faço? Eu assisto um vídeo, eu procuro na internet, eu leio as referências que eu tenho, se é alguma santa que eu já conheço, eu uso a experiência que eu tenho, eu faço pesquisa, aí eu acho um texto, faço um resumo, e aí sim, estou preparado, gravo vídeo para vocês. Então por isso que às vezes eu posso me enganar em uma coisa ou outra, pode ser que a fonte que eu usei tenha uma informação que não é tão precisa, mas no geral, assim, na essência dos santos, eu procuro acertar o máximo possível, né? Mas eu dou a liberdade de todos que estão assistindo esse vídeo de fazer sua própria pesquisa, de corrigir alguma coisa que eu tenha falado errado. Eu ia gostar, não aconteceu ainda, mas eu ia gostar que aparecessem, né, algumas correções lá no canalzinho do YouTube lá. Mas vamos lá, isso vai acontecer em nome de Jesus ainda. Essa santa era uma santa muito humilde, né? Tanto que ela nem era uma religiosa com votos perpétuos, né? E ela foi considerada assim a mulher cristã mais impressionante do segundo milênio, em função de tudo isso que nós já falamos. Frágil, simples, tinha muita sabedoria. E um detalhe, ela vivia aquela situação que eu já falei, por exemplo, do Padre Pio, né, da Santa Rita de Cássia, do estigma. Ela também tinha os estigmas de Cristo. Só que no caso de Santa Catarina de Sena é interessante por quê? Porque ela sentia as dores, mas não se manifestava fisicamente. Então quando você olhava para ela, você não via o estigma. Ela sentia a coroa de espinho de Cristo na cabeça dela, como se ela tivesse com aquela coroa, mas não aparecia ferida fisicamente. Mas ela sentia todas as dores. Ela comentava que estava sentindo aquela dor onde estava, e ela sabia, né, por inspiração de Deus, que era um estigma, mas não aparecia para as outras pessoas. Essa santa morreu em 29 de abril de 1380, que é o dia que se comemora a festa dessa santa, né? Com a mesma idade de Cristo, 33 anos. Ela teve um derrame e assim, é impressionante a gente olhar o quanto essa santa fez pela igreja, né? Com tudo isso que eu contei para vocês. Eu fico imaginando assim, como seria a humanidade hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu, ou seja, se a igreja realmente tivesse se dividido mais uma vez, né? Se a gente já teve uma divisão que aconteceu com Martinho Lutero, que gerou a revolta protestante, que depois foi mais transformada por Calvin, e hoje basicamente as igrejas evangélicas elas derivam dessa cisão, né? Toda a igreja evangélica, assim, a matriz dela foi na igreja católica, porque até 500 anos atrás só existia a igreja católica. Isso é história, gente, não estou atacando ninguém, assim, qualquer pessoa que se sentir ofendida, fica à vontade para comentar, para falar, mas houve essa cisão, e aí a partir do fato de Martinho Lutero não concordar com algumas coisas da igreja que aconteciam naquela época e que era praticado por alguns bispos, ele fez essa cisão e gerou essa outra linha, que é a linha evangélica. Mas ia ter essa outra cisão, que no caso teria acontecido até antes, né? Lá atrás, de dois papas. Imagina, aí os motivos que eles tinham para brigar, para achar que eles tinham o direito
de sentar na cátedra de Pedro, né? Nem vem ao caso aqui nesse vídeo. E hoje nós vemos assim, quando vai ser eleito um papa, né, todo o processo que acontece através de votação dos cardeais pelo Espírito Santo, acontece o conclave, eles ficam fechados, eles conversam, então é diferente, né? Há quem diga assim, nossa, não podia ser tão fechado, o que acontece lá dentro? Mas tem que ser fechado, porque é aquela hora que eles se retiram e a influência externa que deve acontecer ali dentro é a influência do Espírito Santo, não outra. Uma coisa que eu costumo dizer para quem acredita que existe alguma coisa além disso, né? Que acontece, tem várias teorias da conspiração, né? É que se alguém estiver fazendo isso, se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, vai se ver com Jesus. Porque se atacar o Espírito Santo, esse é a única coisa que não tem perdão, não existe perdão, é para quem ataca o Espírito Santo. Então, assim, até o próprio Jesus, Deus Pai, se você blasfema contra eles, existe a possibilidade de você ter perdão e isso está escrito na palavra. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então, cada um vai responder depois pelo que faz, né? Outra curiosidade dessa santa é que a cabeça dela, né, continua lá na cidade de Siena, lá na Itália, e o corpo dela foi trasladado para Roma. Então ela está dividida. Ela fica na igreja Santa Maria sopra Minerva. O Papa Paulo VI foi quem declarou ela uma doutora da igreja em 1970 por causa da grandeza teológica da obra que ela fez, certo? Então vamos lá, eu já falei a cidade agora, então todo mundo já deve ter imaginado quem é a santa, mas se não imaginou, então vamos agora fazer a oração. Eu já vou emendar na oração a nossa finalização, né? Assim que eu fizer a oração eu já vou, porque é recomendável ao final da oração já rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Glória, né? Então eu já vou fazer isso na sequência, finalizando o nosso vídeo. Mas eu gostaria de falar para vocês, né, com relação a essa santa que sem estudo, sem nada, ela fez tudo isso. Então que fica o exemplo para você, que não é estudar, não é ter um diploma de faculdade, não é querer ser alguém importante que vai transformar você numa pessoa que faz a diferença espiritualmente nessa terra. Então seja amor, ame, faça o que for possível para levar a palavra de Deus, levar o evangelho, ensinar as pessoas, falar e com naturalidade, entendeu? Sem muito... Se você tem o dom da palavra, né? Eu vejo pregadores assim que me inspiram muito. Eu vou fazer algumas referências aqui, por exemplo, Moisés Rocha, o Anderson Reis, Gilberto Negão, assim, são vários pregadores, o próprio professor Ricardo Galhardo, sou muito fã das palestras que ele dá. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem muita coisa boa. Então, eles têm o dom da palavra, né? De tocar o coração e fazer acontecer e ensinar a gente muita coisa. Então, eu aprendo muito com palestras deles. Mas também existem aquelas pessoas, assim como o próprio Moisés, que era gago, né? E Deus usou o irmão dele para ensinar, para falar no lugar dele o que devia ser falado lá para o povo egípcio, e depois eles atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto inteiro para conduzir o povo até a entrada da Terra Santa. Então, assim, Moisés foi muito usado. Ele era gago, ele uma pregação do Moisés que ele fala, que ele vivia, do Moisés Rocha, né? Que ele fala do Moisés da Bíblia, que abriu o Mar Vermelho. Ele fala que ele tinha sérios problemas e que talvez pudesse ser causado por todo o transtorno na infância dele. Então, assim, é uma palestra muito boa, que vale a pena assistir, mas que leva você a pensar assim, poxa vida, se essa gente, com toda a dificuldade que tinha, como a nossa santa de hoje, fazia tudo isso, o que me impede de fazer alguma coisa? E o Jesus já falava, o reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda, que ela é pequenininha, mas quando ela gemina, ela cresce e vira uma árvore tão grande que ela consegue abrigar ninho de pássaro, ela consegue abrigar animais, ela consegue gerar sombra. Então, esse é o reino de Deus, ele começa pequenininho mesmo.
Então faz o teu pequenininho, faz o teu pouquinho, sabe? Começa fazendo o teu pouquinho e percebe como é bom se envolver nas coisas de Deus e tentar transformar alguma coisa, e tentar melhorar alguma coisa. E ao longo do tempo você vai crescendo e vai fazendo e assim, sem esperar, não é, eu não estou falando aqui dessa teologia da prosperidade, não, me dá 10 que aí Deus vai te devolver 20, não é isso não. Deus, o que ele disse para a gente fazer, ele falou assim, ó, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, é com a cruz, é através da cruz que você vai alcançar o amor. O teu objetivo tem que ser o reino do céu, tem que ser o caminho reto, tem que ser a vida eterna. Esse é o grande prêmio. Aqui na terra é passagem, entendeu? Deus não vai deixar faltar para a gente o que a gente precisa, mas a gente tem que estar ligado nele. E tem que estar nesse caminho, com esse pensamento de amor, é amar a Deus. É ir à missa aos domingos, não porque é um mandamento da igreja, é obrigatório a gente ir, se a gente não for à missa de domingo é pecado, mas ir à missa de domingo porque Deus está esperando a gente lá é a casa dele, e é por amor, porque eu amo Jesus Cristo e eu tenho vontade de comungar. Se eu não posso comungar fisicamente, comungar espiritualmente, mas está na presença dele, entendeu? É isso que eu quero dizer para você hoje. A nossa santa, vamos à oração dela e depois a oração de finalização. Então eu já deixo aqui o meu abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oração a Santa Catarina de Sena. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção, pede com todo ardor da afeição e suplica a ti que obtenhas pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Nesse momento você coloca qual é a graça desejada. Com a tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós que oramos a ti e rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e virgem, demonstre de novo o seu poder e a sua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada com a eficácia da sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Tchau, tchau.